Olá pessoal, bem-vindo ao Mate Mais. Aqui é o professor Alex Penariol e na aula de hoje a gente vai resolver uma prova enviada por uma aluna nossa para que a gente possa estar identificando os seus erros, aprendendo com os seus erros, e é uma prova que envolve assunto de fatoração, simplificação de frações algébricas, tá bom? Então vamos para a nossa lousa e ver o que nos espera, e convido vocês também a, se você quiser, enviar sua prova para que a gente analise aqui no canal. Será muito bem-vindo e enriquecedor aqui no canal, tá bom? Bem, é uma prova de 4 questões, tá? Algumas questões têm item A e B, mas o assunto sempre vai ser fatoração e simplificação de frações algébricas, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira questão, e aqui nessa resolução vocês vão ver como pensar na prova, o que eu tenho que analisar, tá bom? Aqui ele pede a forma fatorada completa desse polinômio aqui, tá bom? A gente vai resolver e depois avaliar o que o aluno fez nessa prova e avaliando as alternativas. Tem várias formas de você fazer essa questão, principalmente por ter fornecido as alternativas dessa questão. Vamos aqui, copiar a forma fatorada, que é 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Vamos supor que você não faz a mínima ideia como fazer. E aí, pelas alternativas, a gente tem como avaliar, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos avaliar a alternativa, como é que acertou a A? Vamos começar da E até a A, tá bom? Para você ver como resolver essa questão. Eu tenho lá a alternativa E, que fala que é igual a 9x menos 5 ao quadrado. Se você não lembrar do trinômio do quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, você pode fazer a distributiva, tá? Escrever 9x menos 5, que multiplica 9x menos 5, ok? E aí você vai aplicando a distributiva. Aqui você vai chegar no mesmo resultado. Mas vamos fazer, como a gente vai avaliar alternativa por alternativa, vamos fazer de uma forma mais rápida, tá? Que é isso aqui, ó, a menos b ao quadrado, que a gente trabalha como? Eu tenho 2 termos, o a e o b, o quadrado do primeiro, 2 menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá ok? A gente vai usar essa analogia, essa forma de você resolver. Então eu tenho nesse item E 2 termos, 9x menos 5 ao quadrado. O primeiro termo é 9x e o outro é o menos 5. Então o quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, é 9 ao quadrado, 81x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10, 90x menos 90x, e o quadrado do segundo, 25. E aí você verifica logo de cara que já não é, né? Então, a alternativa E, você já descarta a alternativa E. E de modo análogo, você já descarta também a alternativa D, né? Porque a única coisa que muda é o menos e o mais aqui, né? Já descarta a alternativa D. Na alternativa C, tem algo também que você pode já descartar de cara, caso você... Mas vamos, supor que você não faz a mínima ideia como fazer o exercício, tá bom? Lógico que alguma coisa você tem que saber fazer, como as operações ao quadrado, aquelas coisas todas. Aqui, vocês vão ver que eu tenho uma diferença de 2 quadrados, né? Que é 3x menos 5 vezes 3x mais 5. O que é essa diferença de 2 quadrados? É quando eu tenho a mais b, que é um produto notável, vezes a menos b, que multiplica pelo seu conjugado, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Mas também vamos imaginar que você não consegue nem enxergar isso aqui também. Como ficaria? Aplica a distributiva. 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. 3x vezes 5 vai dar mais 15x. Menos 5 vezes 3x, menos, cuidado com o sinal, 15x, menos 5 vezes mais 5, menos 25. 15x menos 15x, então aqui vai dar 9x ao quadrado, menos 25. E aí verificamos que não bate lá também. Então, não é a alternativa C. E aí, a alternativa B fala o seguinte, vai dar 3x menos 5 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, 9x ao quadrado.
2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá 6x vezes 5 dá 30x, vai dar menos 30x. E aqui, menos 5 ao quadrado, mais 25, ok? Então, onde está o erro? Aqui esse sinal de menos faz com que não seja a alternativa B. E aí, obviamente, a alternativa A é o resultado. Então, percebe que com a alternativa eu consigo resolver essa questão, tá bom? Então, às vezes não precisa ficar preocupado como fazer ou deixar de fazer a questão quando fornece a alternativa, tá bom? Vamos apagar aqui as análises. E agora, vamos lá. Poxa, como que eu fatoraria esse trinômio? Esse trinômio, primeira coisa que você fazer você não sabe se é um trinômio do quadrado perfeito ou é um trinômio do segundo grau. Na verdade, é um trinômio do segundo grau que você resolve por essa forma como o aluno quis fazer aqui, ó, por soma e produto. Poderia fazer dessa forma. Então, como ele tentou fazer dessa forma, a gente também vai fazer dessa forma aqui primeiro. Mas, vamos primeiro analisar como eu faria avaliando primeiro se é um trinômio do quadrado perfeito. Quando você olha o exercício, você vê que o 9 é um quadrado perfeito, que é 3 ao quadrado, o x está ao quadrado, e aqui, ó, o 25 é o 5 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu poderia escrever como 3x, todo ele elevado ao quadrado. E aqui, escrevê-lo como 5 ao quadrado. Eu só preciso avaliar se aqui no meio, ele vai ser o quê? 2 vezes o primeiro termo. Quem seria o primeiro termo? O 3x, vezes o segundo termo, que é 5. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30x. Pô, show de bola. Então, a fatoração disso aqui seria o quê? 3x, que é o quadrado do primeiro, mais o 5 ao quadrado, e aí marcaríamos a alternativa A. Mas, poxa, o aluno não viu isso aqui, ele colocou como se fosse uma fatoração do trinômio do segundo grau. Até porque a gente sabe que o trinômio do segundo grau a gente faz por soma e produto, né? X ao quadrado menos SX mais P, ok? Mais P. Opa! Onde esse P ele iguala a zero, que é para fatorar, mas isso é quando a gente vai resolver equações, que tem um monte de exercício disso. E a fatoração disso aqui vai ser o quê? X menos A, que multiplica X menos B. E o que é esse A e esse B, professor? São as raízes. São as raízes, são valores que faz com que a minha equação seja igual a zero. Tá bom? Termo de raiz. E aí, aqui, essa forma aqui é a forma de soma e produto. Então, o S é o A mais B. O A mais B. E o P é o produto, que é A vezes B. O aluno, ele só colocou isso aqui, e aí ele fez aqui essa parte, ó. O S e o B. Ele fez, ok? E olhando o exercício, a gente coloca o exercício aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar em cima, não, embaixo, para que você faça a comparação. Qual é o polinômio? 9x ao quadrado mais 30x mais 25. E aí percebe que aqui eu tenho, nessa expressão aqui, eu tenho o número 1, ok? Eu tenho o número 1. E aí a minha soma e produto aqui é o número 9. Essa soma e produto é quando aqui for o número 1, foi isolado o número 1. Tem outra forma, mas aí, como essa é uma prova do 9º ano, eles não têm essa forma ainda de você fazer por soma e produto. Ainda eles não conhecem ainda algumas formas. A gente vai ver que a soma é menos B sobre A, onde esse B e A são coeficientes de uma equação de segundo grau. Então, a gente não vai resolver desta forma, porque aqui, essa análise aqui, ó, ela põe aqui, e aqui tem esse 9. Esse 9 aqui impede de você usar essa característica de soma e produto, porque é quando o meu coeficiente, aquele número que multiplica o x ao quadrado, for igual a 1. Aí você pode trabalhar só olhando a equação. Então, muitas vezes o aluno vai achar que aqui é menos 30, né? E que meu produto é 25, e vai começar a fazer. Então, essa é uma forma clássica de fazer direto por trinômio do segundo grau. Tá bom? Então, identificamos o erro do aluno nessa questão. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele fala o seguinte, depois a gente avalia a resolução do aluno, tá? Se M
é igual a 1,2 e n é igual a 0,6, então o valor numérico dessa expressão é igual a, vamos copiar a expressão aqui, 4m ao quadrado menos n ao quadrado dividido por 2m mais n. Bem, e aí o m que ele fala é igual a 1,2 e o n é igual a 0,6. Você poderia já substituir os valores aqui no m e no n e fazer as contas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porém, a orientação que nós damos, quando você tem uma expressão, é verificar se eu posso simplificar essa fração algébrica. E aí, aqui embaixo, no denominador, que está escrito 2m mais n, não tem nada para fazer. Não tem fator comum, não tem quadrado perfeito, não tem, enfim, não tem algo que eu possa fatorar, ou seja, transformar isso numa multiplicação. E em cima? Pô, em cima você tem que enxergar a diferença de dois quadrados. Aqui, ó, eu tenho 4, que é 2 ao quadrado, e o m que está ao quadrado, ó. Isso aqui é ao quadrado, menos o n ao quadrado, ok? E aqui dividido por 2m mais n. Então, como é uma diferença de dois quadrados, em cima a gente fatora como? Lembra do a mais b vezes a menos b? Aqui vai ser 2m menos n, ou mais n, né? Que multiplica 2m menos n, dividido por 2m mais n, ok? E aí, cancelamos. E aí sobrou quem? 2m menos n é a fatoração disso aqui. E agora fica muito mais fácil. No lugar do m vai ficar 2 vezes 1,2 menos 0,6. Primeiro multiplicação vai dar 2,4 menos 0,6, que é igual a 1,8. Então, o valor numérico dessa expressão é igual a 1,8. E aí, o aluno, olha lá, ele fatorou por diferença de dois quadrados aqui, ó, muito bem, e depois simplificou aqui, e aí substituiu os valores 2 vezes 1,2 e chegou no 1,8. Porém, quando você olha as alternativas, está lá 9 quartos, 9 quintos, 72 quintos, 18 quartos, 36 quintos. E aqui, eu não acredito que o aluno tenha enxergado direto que é igual a 9 quintos. Só se ele fez num cantinho a conta tal e marcou lá. Não está registrado, pelo menos aqui na prova. Mas como enxergar que 1,8 é 9 quintos? Né? Eu tenho que chegar, como aqui está tudo na forma de fração, eu tenho que passar o meu 1,8 para a fração. Então aqui é 1 inteiro e 8 décimos, ou 18 décimos, ok, ó. Tá? Lembrou como que eu passo isso para a fração? E aí eu posso simplificar por 2, que os dois são pares. 18 dividido por 2 dá 9, 10 dividido por 2 dá 5. E aí chegamos na expressão 9 quintos. Uma outra forma de fazer é você pegar o 9, dividir por 5, que vai dar 1, aqui sobra 4, vírgula, baixa 0, dá 8. Tá? Mas você não enxerga, você vai fazer 1 por 1, 9 dividido por 4, dá 2, sobra 1, dá 0, vírgula, que vai dar 2, sobra 2, dá 2,25. Então você começa a perceber 72,5 é muito maior que 1, já elimina. 18 quartos é maior do que 2, né, no caso. É maior do que 2 e aqui é maior do que 2, então vai sobrar entre essas duas aqui. E aqui, 9 quartos também é maior do que 1. É maior do que 2, né? Porque se fosse 8 quartos dava 2. Então, às vezes, por eliminação também você já pode fazer. Então, tem várias formas de você avaliar. Então, pode ser que o aluno tenha avaliado dessa forma ou chegado nessa resposta. Seja lá qual for, o aluno acertou, foi muito bem aqui também. Ok? Na anterior, o aluno acertou, porém, a resolução dele não está ok. Não sei o que ele fez, ele chegou aqui na resposta, não sei se ele fez também no canto, mas na prova dele, ele não estava a essa resolução. Tá? Por isso que às vezes eu questiono se foi feito ou não. Vamos lá, questão 3. Considerando válidas condições de existência, simplifica ao máximo as frações algébricas. Condição válida, condição de existência, o que quer dizer isso aqui? Como eu tenho uma fração algébrica e o meu denominador está algébrico, o meu denominador aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque não existe número divisível ou dividido por zero, então por isso que ele coloca isso no enunciado. Então ele quer simplificar, depois a gente vê o que o aluno fez. Vamos trazer a expressão, a fração algébrica para cá. Está escrito y ao quadrado menos
8y mais 15. É o meu numerador. E no meu denominador, eu tenho y ao cubo menos 5y ao quadrado menos 9y mais 45. Ok? Então, simplificar uma fração algébrica, a gente vai fatorar. A gente tem que fatorar, porque aqui não dá para fazer nada, não dá para cortar, não dá para simplificar, porque estou com adições. Se eu não entendi, por que eu não posso cortar as coisas? Vou te dar um exemplo aqui, ó. 4 mais 2 dividido por 2, eu posso fazer isso aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, e isso aqui é igual a 4? Não, isso aqui é um crime fazer. Tá? Você faz isso aqui porque esse 2 aqui, ó, ele está dividindo tanto o 4 como o 2, tá? Aqui é a mesma coisa que eu escrever 4 meios mais 2 sobre 2, ok? E aí o aluno escreve, eu posso 4 mais 2 dividido por 2, não é assim? Okay? Então, se você corta esse 2, você está perdendo solução, tá? E aí, quando você faz desse jeito, aí tá ok, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, e é igual a 3. Tá bom? E eu como faria isso fatorando? Fatorando, você faria dessa forma aqui, ó. 4 mais 2 dividido por 2. Aqui o 4 e o 2, eu tenho o fator comum, que é o 2, coloco em evidência. Então aqui 4 dividido por 2 dá 2, sobra 2, e aqui sobra 1. Ok? Se eu aplicar distributiva, eu vou chegar lá, dividido por 2. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, 2 dividido por 2 igual a 1. Sobrou 2 mais 1 igual a 3. Então, por isso que eu não posso ficar cortando quando tiver adição. Isso aqui é um erro muito grave, tá? Então, como que eu resolvo, então, esse problema? Então, a gente tem o meu numerador e o meu denominador. Vamos fatorar separado aqui, tá? Então, eu tenho em cima o y² menos 8y mais 15. Então, como que eu seria fatorado isso aqui? Eu tenho um trinômio aqui, não é de um quadrado perfeito, porque não é um quadrado, porque eu tenho o número 15. Então, a fatoração desse aqui, a gente aqui está multiplicado por 1, a gente vai fazer por soma e produto, onde eu tenho, não é porque aqui é y, mudou a letra, que vai mudar alguma coisa, tá? Então, eu tenho y² menos sy mais p, que é soma e produto. A minha soma aqui, quanto que é? Se você olha aqui, eu tenho o menos aqui, minha soma das raízes é 8. Né, que é meu A mais B, é igual a 8. E o meu produto, que é o A vezes B, só de eu olhar aqui, ó, meu P, aqui é positivo, é igual a 15. E aí eu tenho que descobrir quais são as raízes dessa equação de segundo grau, desse polinômio de segundo grau, e descobrir quais são as raízes dela para poder fatorar. Lembrando que a fatoração disso aqui vai ser o quê? Y menos A, que multiplica Y menos B. Professor, não era X, é porque aqui é tudo Y, tá bom? Então, 15, ambos são positivos, 15, então vamos começar com 1 vezes 15, é uma possibilidade, só que se eu somar 1 mais 15, aí vai dar 16, então não é 1 e 15. Vamos tentar o 2, não dá, porque é par, 3 vezes 5 dá 15, então aqui 3 mais 5 é igual a 8. Achamos as raízes. Então, A é igual a 3 e B é igual a 5. Então, a minha fatoração dessa equação aqui, desse polinômio, vai ser qual? Y menos 3, que multiplica Y menos 5. Show? Beleza? Então, aqui, ó, você aperta a pausa, depois anota direitinho, mas vou apagar aqui para a gente ficar na mesma tela. E agora vamos fazer o quê? Vamos pegar o de baixo, que é y ao cubo menos 5y ao quadrado menos 9y mais 45. Então aqui, como eu tenho 4 monômios nesse polinômio, geralmente aqui não tem fator comum em todos eles, a gente vai separar, dividir ele em duas partes, tá? Aqui eu tenho o y, que é comum, vou colocar o y, qual y? O ao quadrado, porque é o meu menor expoente que a gente coloca, tá? Aqui é 2, aqui é 3, eu vou pôr o quadrado em evidência, ok? E aí, divido por y ao quadrado, divido por y ao quadrado, para ver o que sobra. Aqui corta 3 com 2, sobrou só y, e aqui y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1, então sobrou menos 5. E aqui no outro? Aqui no outro, quem está comum? Como aqui é y menos 5, aqui eu tenho só
não dá, não tem o y, mas eu tenho o 9 e o 45, que são múltiplos. Eu tenho que saber tabuada. Se eu não souber isso aqui fica difícil às vezes você enxergar, tá bom? Mas verifica se o 45 dá para dividir por 9, etc. Tal. E quem que é comum? Bem, é o 9. Então, 9 eu já sei. Agora, é o menos 9 ou o mais 9? Aí você olha aqui, você vê que é menos 5, né? Então, aqui está mais. Se eu dividir por 9, vai ficar mais 5. Então, a gente coloca o menos 9 em evidência, tá? Aí a gente divide por menos 9 aqui e menos 9 aqui. Menos com menos dá mais, 9 dividido por 9 dá 1, sobrou o y. 45 dividido por 9 dá 5. Só que é negativo, vai dar menos 5, tá? Acabou? Não, porque agora eu tenho fator comum novamente. Quem é o meu fator comum? É o y menos 5. Vamos colocar o y menos 5 em evidência, ok? E aí, arranco o y menos 5 aqui, sobrou y ao quadrado. E aqui, arranco o y menos 5, sobrou o menos 9. Acabou? Olha lá, cara, de novo. Olha, não acabou. Porque eu tenho aqui um y ao quadrado menos 9, o 9 é 3 ao quadrado. Então, eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Então, aqui vai ficar y menos 5, que multiplica quem? Y mais 3, e que multiplica y menos 3. Ok? Pronto, fatorei tanto o numerador como o denominador. Agora, olhando lá o meu exercício, tá vendo? Eu vou pegar, colocar em cima e embaixo eles fatorados. Em cima eu tenho y menos 3, que multiplica y menos 5, e embaixo coloco y menos 5, que multiplica y menos 3, que multiplica y mais 3. E aí, dá para simplificar agora? Depois fatorado, aqui, ó, tem o y menos 3 aqui, temos y menos 3 aqui. No numerador, y menos 5, y menos 5, aqui em cima ficou 1. Então, tudo isso é a mesma coisa que 1 sobre y mais 3. Ele pediu só para fatorar completamente alguma coisa? Só pediu para a gente simplificar da forma total, tá? Então, essa expressão fatorada aqui vai ser igual a quanto? 1 sobre y mais 3. Tá bom? Vamos ver o erro do aluno? Vamos ver o que ele cometeu aqui. Ele colocou aqui a expressão, né? Y ao quadrado menos 8y mais 15, copiou certo, y cubo, beleza, copiou certo. Aí colocou um sinal de igual aqui. Só que aí o que ele fez, olha lá, daqui ele pegou, não sei porquê, do 8 menos 8y, ele já passou para menos 4y. E aqui do 15 ele passou para 5. Por que ele fez isso? Vamos ver por que ele fez isso. Não tem sentido, né? Aqui, menos 5y. Aqui, ó. Aqui ele tirou, copiou embaixo y ao cubo. Aqui está 5y, aqui está 5y ao quadrado. Ó, já passou errado. Aqui ele tirou o 9y e aqui colocou 3y. E o 45 colocou 9. Será que ele... por que ele tirou esse quadrado? Por que ele tirou 3y? Aí depois aqui ele passou para menos 1 e 3. Aqui ele foi reduzindo, para 2, para 1, sem sentido, né? Daqui ele pegou aqui de novo, depois ele cortou 1 com 1, 1 com 1, e foi fazendo. Então, na verdade, ele já começou errando, né, nessa parte aqui, fazendo coisas sem sentido. Preste atenção, deve ter sido algo que não sabia o que fazer, enfim. Então, procure entender. Veja a resolução de como nós fizemos esse exercício, a importância da fatoração, o que eu tenho que saber para poder desenvolver esse exercício. Tá bom? Vamos para o próximo? É o item B do mesmo exercício, simplifica ao máximo. Vamos ver já de início o que ele fez, antes de analisar a resolução. Aqui ele copiou o exercício, o aluno não pôs, parece o X aqui. Daqui, virou 7, virou 2, começou a fazer a mesma coisa que fez no outro exercício. Então, aqui parece que o aluno estava sem domínio nisso aqui. Então, vamos lá entender como que eu faço. Vamos copiar o exercício, x ao quadrado mais 14x mais 49, dividido por 2, que multiplica 1 sobre 2x mais 14. Não se assuste com isso, porque numa multiplicação de fração, eu tenho lá 2/3 vezes 1/4.
Seja lá, não importa se é algébrico ou se não é, né? É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12, ok? Então aqui, essa expressão é a mesma coisa de que isso aqui tudo, né? Vezes 1 vai dar ele mesmo, x ao quadrado mais 14x mais 49 dividido. Aqui 2 vezes aqui, não precisa multiplicar por 2 porque a gente vai fatorar, né? Mas é 2 vezes tudo isso aqui, ó. 2x mais 14. Ok? Então, essa expressão que ele forneceu é a mesma que essa. Agora ele quer que a gente simplifique ela completamente. Então, vamos lá. Simplificar, como nós dissemos no exercício anterior, é fatorar. Vamos fatorar por partes, né? Vamos primeiro fatorar o x ao quadrado, parte de cima, né? 14x mais 49. Aqui eu tenho um quadrado perfeito, né? Um trinômio do quadrado perfeito, porque o 49 ele é 7 ao quadrado. Eu tenho que enxergar isso, ó. Aqui e aqui é o 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. E aqui no meio, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, a fatoração, perceba que, se eu conseguir fazer aquele primeiro exercício da prova, essa fatoração aqui eu teria que saber fazer também. Então, aqui ficaria x mais 7 ao quadrado, é a fatoração desse. Poderia fazer esse, professor, por soma e produto? Poderia. Soma, aqui tem um x, né? Ó, esqueci do x também. A soma, que seria a mais b, ele é igual a quem? Ao 14, né? S é aquele que multiplica o x. Menos x, é o menos 14. Opa, eu já ia errar se eu fizesse por isso aqui, ó. É o menos 14. Menos 14, porque aqui, ó, é menos sx, e aqui tá mais, então seria menos 14. Então, o S, que é aquele que multiplica o x, é o menos 14. E o meu produto, que é o A vezes B, é igual a 49. Vamos supor que o aluno queira fazer desse jeito, tá bom? Ele não enxerga desse. Então, como eu tenho aqui a soma é negativo, ou os dois é negativo, ou o em valor absoluto maior é negativo. Então, aqui, como vai ter um número negativo, e aqui o meu produto está dando positivo, os dois são negativos. Então, vamos por tentativa e erro, menos 1 vezes menos 49. Não vai dar, porque se eu somar aqui, menos 1 menos 49, vai dar menos 50. Como aqui é 14, aqui é 49, vamos tentar menos 7 vezes menos 7. Né? Que aqui vai dar 49, menos com menos é mais. E menos 7 é igual a menos 14. Então, a minha solução, o A é menos 7 e o B é igual a menos 7. Como a fatoração é x menos A, que multiplica x menos B, vou colocar o menos aqui, vai ficar positivo, vai ficar x menos 7, vai dar x mais 7, que multiplica x menos 7, x mais 7. Isso aqui é igual a x mais 7 ao quadrado. Dá para fazer por soma e produto? Dá para fazer, porque aqui meu índice é 1. Então, dá um pouco mais de trabalho. Se você enxerga a forma do trinômio do quadrado perfeito, perfeito. E aqui o trinômio do segundo grau. É a forma de se fazer por soma e produto. Tá bom? Pessoal, estou fazendo por soma e produto porque eu sei que nessa turma aqui, eles não aprenderam a outra forma de Bhaskara ainda, tá? Que também tem outra forma de fazer a fatoração, tá? Mas isso aí fica para outros vídeos. Então, eu já tenho a fatoração na parte de cima. E na parte de baixo, aqui já dá para fazer também lá mesmo. Então, vamos copiar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, x mais 7 ao quadrado. Eu vou pôr x mais 7 vezes x mais 7. Tá? Podia pôr ao quadrado? Podia, mas isso aqui é só para o aluno enxergar. E aqui, ó, eu tenho que enxergar que eu tenho um fator comum aqui, que é o 2. Então, o 2 que já estava, vezes, vou pôr 2 em evidência, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aqui vai sobrar x, 14 por 2 dá 7. Ok. E aí, x mais 7 corta com x mais 7. Então, toda essa expressão vai ficar x mais 7 dividido 2 vezes 2, 4. E aí acabamos a resolução do exercício. Tá bom? Compare com o que você fez. Se você está estudando também por essa prova, mas não fez essa prova, você pode fazer o exercício antes de começar e aí verificar como que você raciocinou ou não.
tá bom? Aqui, eu coloquei o enunciado do exercício, a gente vai fazer ele aqui, depois a gente vai avaliar aqui a resolução do aluno, tá bom? Considere M a maior raiz da equação tal. Então, ele está falando, considere M a maior raiz desta equação. E N a menor raiz dessa equação. Então, por quê? Nós vamos ter duas raízes, então uma é a maior, outra é a menor. E ele quer que você determine o valor numérico dessa expressão aqui, ok? Então, a gente vai ter, ele quer que você determine, né, o valor dessa expressão m mais 2n ao quadrado. Ele quer saber quanto vale isso aqui, certo? Então, eu tenho que achar o valor de m e o valor de n. Como que eu vou achar o valor de m e n? Eu tenho essa equação, x ao quadrado mais 13x menos 48 igual a zero, né? E tem a outra raiz, que é, vamos pôr de outra cor, y ao quadrado menos 8y mais 15 igual a zero, ok? E aí a gente vai achar as raízes dessas duas, sendo que o m, tem que lembrar, é a maior raiz e que n é a menor raiz, tá bom? Bem, eu não tenho trinômio do quadrado perfeito, porque aqui está o 48, aqui está o 15, tá? Então a gente vai fazer por soma e produto, tá? Porque ambos têm o índice do x ao quadrado e aqui no caso do y ao quadrado igual a 1. Vamos começar com o primeiro. Então, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. E resolver uma equação, a gente primeiro fatora e depois a gente vai ver como que se avalia. Então, vamos fatorar essa equação do segundo grau. A minha soma, como aqui é mais 13, né? O meu s, que é o a mais b, as raízes dessa equação, no caso, é m, né? Ele coloca que m é a maior raiz, mas vamos achar as raízes e a maior raiz vai ser o m, tá? O a mais b aqui vai ser igual a quanto? A menos 13, ok? E aqui, o produto é a vezes b, é igual a menos 48. Está dando negativo, um é positivo e o outro é negativo, né? Então, na resolução aqui, vai dar 48, aqui é 13, o 2, 1 não vai ser, o 2 vai dar 24, 3 dá 16. 3, legal, vamos pôr aqui 3 vezes menos 16, ok? Que vai dar 48. Mas como que eu faço? Professor, você não sabe que é o 3, eu fui fazendo com 1, com 2, com 3 você pega o 48, divide por 3, e aí vai dar 16, tá? Com 2 você pega o 48, né? Divide por 2, que vai dar 24, tá bom? Galera, tem um som de batida aqui, tem um rapaz aqui em cima batendo com o martelo, mas depois eu ponho música no fundo, eu tento abafar um pouco esse ruído, tá bom? Eu espero que não venha atrapalhar aí vocês. Puxa, que barulho é esse? E será que é 3 e menos 6? A gente vai somar. 3 menos 16, não 6, 16, vai dar menos 13. Então, achamos as raízes. Então, a fatoração aqui desse exercício vai ser o quê? A é x menos A, que multiplica x menos B. O A é 3 e o B é menos 16. Vamos colocar lá, vai ficar x menos 3, que multiplica x mais 16, igual a 0. Preciso resolver essa equação? Não, ele só queria a raiz. A raiz eu tenho A igual a 3 e B igual a menos 16. Qual é a maior raiz aqui? O número 3. Então eu sei que o meu m, que é a maior raiz aqui, ó, é igual a 3. Tá? É que eu ia resolver a equação. Na verdade, não precisa resolver a equação, que eu já achei a raiz aqui. Tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui. Eu posso apagar tudo isso aqui, ó. Tá? Já entendeu? Já achamos as raízes. Agora vamos achar do y. Então, o y ao quadrado menos sy mais p. Soma e produto. Ok? Nós não vamos nem fatorar. Aqui não temos que resolver a equação. A gente tem que achar só as raízes. Tá bom? Então, eu sei que a minha soma aqui, a mais b, é igual a 8. Né? É só olhar aqui, ó. E que meu produto, que é a vezes B, é igual a 15. Então, 5 aqui, 3, vamos pôr 3 e 5 direto. Ó. 3 vezes 5 é 15, 3 mais 5 é 8. Tá? Tem
tem certas raízes que a gente acha rápido. Só que n, a raiz aqui é a menor raiz. Então eu tenho que a é igual a 3 e que b é igual a 5. Qual é a menor raiz, tá? Que é o n. É o 3. Então n aqui, ó, é igual a 3. Então resolver aquilo lá, no lugar do n eu vou pôr 3, do n eu vou pôr 3, 3 mais 2 vezes 3, tudo isso ao quadrado é igual. Primeira multiplicação vai dar 6, 3 mais 6 dá 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, é igual a 81. E aí estamos diante do valor numérico dessa equação. Tá bom? Tranquilo? Vamos ver o que o aluno fez, tá bom? Aqui na prova, o professor ele separou, né? Primeiro, resolução da equação, né? E dentro dessa resolução da equação, o aluno colocou a equação aqui, x ao quadrado, 3 de x menos 48, copiou certo. Depois colocou x ao quadrado, ele jogou o 48 para o outro lado e parou. Ó, e parou. Então, na verdade, ele não fez nada demais, ele só escreveu alguma coisa e o professor pega, chama atenção para achar as raízes da equação. E, na outra parte, ele fez a mesma coisa, que era para achar, resolver a equação. E aqui o cálculo numérico. Como o professor fez isso na resolução, a gente não resolveu a equação, porque aqui não era só calcular o valor numérico, né? Porque pelo jeito ele queria que você resolvesse a equação, resolução da equação aqui. E o que é resolver a equação? Quando a gente acha as raízes, eu vou resolver essa primeira equação aqui, tá? Essa verde aqui que a gente fez. A gente achou as raízes aqui, a gente fatora, vai ficar y menos 3, que multiplica y menos 5, ok? Igual a zero. Quando uma equação dá zero? Quando que uma multiplicação é igual a zero? Quando um dos fatores for zero, né? Um 3 vezes 3, 3 vezes 2 nunca vai ser zero, mas se um deles for zero, eu sei que a minha resposta, o meu produto vai ser zero. Então, nessa resolução da equação, eu tenho que y menos 3 é igual a zero, ou que y menos 5 é igual a zero, ok? Então, aqui passo 3 menos 3 para lá, vai ficar positivo, y é igual a 3, ok? E aqui, y é igual a 5. Essa é a solução dessa equação aqui, tá bom? E aqui, a gente achou, nessa equação aqui, a gente achou que as raízes foram o 3 e o menos 16, né? As raízes. Então, a fatoração seria x mais 3, que multiplica... Não, desculpa, é x menos 3. Aí são aqui. É x menos 3, que multiplica x mais 16 igual a zero. Então, resolver essa equação aqui, ó, é um deles ser zero. Então, x menos 3 é igual a zero, ou x mais 16 é igual a zero. Então, x aqui vai ser igual a 3, ou x vai ser igual a menos 16, tá? Aqui é a resolução dessa equação, e aqui é a resolução dessa equação aqui, tá bom? Beleza? Então, galerinha, aqueles que querem aprender, fazer a prova, ou como se comportar, como avaliar, presta atenção no que a gente avaliou. Compare mais uma vez para quem fez a prova com seus erros e procura saber aquilo que você precisa saber e identificar aquilo que você não sabe. Peça ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau!